Olá, alunos do segundo ano. Eu sou a professora Mara Bahia e hoje a nossa aula é de ciências. Vamos abrir o nosso livro na página 162 a 167, onde está a nossa aula de hoje, tá bom? O nosso assunto é sobre diversidade de plantas e as plantas e os outros seres vivos, tá bom? Vamos começar com diversidade de plantas, que está aqui na página 162. Você pode observar no seu livro vários tipos de plantas, tá bom? Aqui temos alguns exemplos. Cajamirim, que é uma planta terrestre que pode atingir até 25 metros de altura. Olha que interessante, não é verdade? E ela é encontrada na região norte do país, até ao estado sudeste, tá bom? Da região norte até o estado sudeste, essa planta cajamirim pode ser encontrada. Aqui temos a dioneia. A dioneia é uma planta carnívora. Veja só a imagem da planta carnívora, que pode atingir até 15 centímetros de altura, tá bom? Ela cresce até 15 centímetros, certo? Observe bem a imagem das plantas, tá? Que interessante. Na página 163, temos aqui também a Vitória Régia, que é mais conhecida, não é verdade? Acredito que vocês já viram uma Vitória Régia pelo livro, né? Ou pessoalmente, né? Porque ela é mais conhecida na nossa região. A Vitória Régia é uma planta aquática com folhas circulares que podem atingir até 2 metros de diâmetro. Elas crescem e podem atingir até 2 metros, tá bom? Temos aqui também a bromélia. A bromélia é uma espécie que se fixa no caule de outras plantas. É uma flor que atinge até 1,5 metro de diâmetro. Tá vendo aqui? Você pode observar que é uma planta que cresce no caule de outra planta, tá certo? Vamos passar para a próxima página e observar aqui o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Um jardim botânico é onde nós encontramos várias espécies de plantas. Aqui você pode ler, tá bom? Fazer uma leitura sobre o Jardim Botânico, vai estar contando quando ele inaugurou, quando foi fundado, tá? As espécies de plantas, certo? Então, aqui na próxima página, você vai observar a história do Guaraná, tá? Vamos passar para o próximo assunto, que é as plantas e os outros seres vivos. Aqui nessa página, você vai observar a história do Guaraná. Você já ouviu essa história? É uma lenda, na verdade, não é mesmo? Diz assim: numa aldeia indígena, um casal teve um filho muito bonito, bom e inteligente. Era querido por toda a tribo. Todos da tribo gostavam muito dessa criança, desse índiozinho. Por isso, Jurupari, seu pai, o nome do pai do índiozinho é Jurupari, certo? Jurupari, seu pai, começou a ter raiva dele, até que um dia transformou-se em uma cobra, permanecendo em cima de uma árvore. Observe a imagem. O pai do índiozinho transformou-se em uma cobra, porque ele ficou com muita raiva do índiozinho, do seu próprio filho, certo? Quando o menino, ainda criança, foi colher fruto desta árvore, a cobra atirou-se sobre ele e o mordeu.
a cobra mordeu o índiozinho quando ele foi colher frutos dessa árvore, certo? Então, sua mãe já o encontrou sem vida e toda a tribo choraram muito, muito mesmo. Enquanto isso, um trovão rebombou e um raio caiu junto ao menino. Então a índia mãe disse: é Tupã que se compadece de nós. Plantem os olhos do meu filho, que nascerá uma árvore frutífera, que será a nossa felicidade. Assim fizeram, e dos olhos do menino nasceu o Guaraná. Tá bom? Essa historinha aqui, na verdade, é uma lenda, a lenda do Guaraná, certo? O índiozinho, quando morreu, ele foi atingido por um raio, na verdade, e esse raio matou a criança, na verdade. O seu pai, que se transformou em cobra, o mordeu e o envenenou, na verdade. Então, a mãe do índiozinho disse: peguem os olhos dele e transformem e plantem os olhos dele para nascer uma árvore frutífera. Então, plantaram os olhos do índiozinho e nasceu o quê? O Guaraná. E assim surgiu a lenda, tá bom? O Guaraná é uma planta nativa da Amazônia e de grande importância para algumas comunidades da região norte e nordeste. Você pode observar aqui a imagem do Guaraná. O Guaraná, ele pode ser moído, tá bom? Para ser transformado no próprio Guaraná, tá bom? Aqui na página 166, você vai observar uma plantinha. A plantinha, a característica principal dela é a luz solar. Elas precisam utilizar a luz solar e os outros componentes do ambiente, como água, gás carbônico, para produzir o seu próprio alimento, certo? Essa é a principal característica das plantas, é utilizar a luz solar e os outros componentes do ambiente para produzir o seu próprio alimento, certo? Então, aqui na próxima página, você pode observar uma sequência, tá bom? Aqui temos o capim, é uma planta que serve de alimento para a capivara. O capim também serve de alimento para as vacas, para os bois. Na verdade, tem muitos animais que comem capim, tá? Mas nesse exemplo aqui, estamos dando um exemplo da capivara, tá bom? O capim serve como alimento para a capivara. A capivara serve como alimento da onça pintada. A capivara come capim e a onça come a capivara, certo? Sem o capim, a capivara teria pouco alimento. Então, a capivara precisa do capim para sobreviver, certo? Sem a capivara, a onça pintada teria menos alimento disponível para sobreviver. Portanto, um necessita do outro. O capim precisa da luz solar, né, para permanecer vivo, para ter o seu alimento. A capivara precisa do capim para ter o seu alimento. E a onça pintada precisa da capivara para ter o seu alimento, certo? Além de servir de alimento, as plantas também ajudam na produção do gás oxigênio atmosférico, que é utilizado na respiração de muitos seres vivos. As plantas também protegem o solo da chuva e do vento, impedindo que o solo seja desgastado, tá?
Além disso, oferecem também abrigo para muitos animais, para seres vivos, como por exemplo aqui, o pica-pau. Você já viu o pica-pau? O pica-pau, ele mora no tronco de uma árvore, não é verdade? Portanto, esta foi a nossa aula de hoje. Diversidade de plantas, as plantas e os outros seres vivos. Tá? Espero que tenham compreendido a nossa aula. Façam a atividade de fixação, tá bom? E até a próxima aula.